Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de 10 anos da Editora Elefante. Agradecemos muito a presença virtual de vocês, mais uma vez aqui com a gente. Em 2021, a Editora Elefante completa 10 anos, né? E a gente está fazendo lives quinzenais com nossos autores e pessoas que estão junto com a gente aí em toda essa trajetória. E hoje a gente tem a honra de receber dois convidados especiais aqui para conversar com a gente. A Nani Rios, que é livreira da Livraria Baleia, de Porto Alegre, escreveu um dos apêndices do livro Contra a Amazon, né? E outros ensaios sobre a humanidade dos livros, que a gente publicou no ano passado. Então, bem-vinda, Nani. Muito obrigado por aceitar nosso convite. A Nani também, além de livreira, é jornalista e produtora cultural. E também temos aqui Jorge Carrión, que é o autor do livro Contra a Amazon, enfim, além de vários outros livros, como Los Huérfanos e Lo Viral, que foi lançado ano passado sobre a pandemia. O Jorge nasceu em 1976, em Tarragona, na Catalunha, colaborador do New York Times, enfim, e aqui no Brasil ele tem um livro publicado pela editora Bazar do Tempo, chamado Livrarias, e um livro Contra a Amazon, publicado pela Elefante no ano passado. Então, boa noite, Jorge. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu que agradeço. Bom, vamos a... Eu vou falar, a gente vai ter uma tradução simultânea, né, para quem quiser ouvir em português. Então, quero agradecer a Priscila, nossa intérprete, que vai fazer a tradução simultânea de espanhol e português. Quero agradecer a Rosane Lucas, que está fazendo a nossa interpretação de Libras. E agradecer também o pessoal que está na produção aqui dessa live, que é a Milene Migliano, o Bart e a Camila Yoshida, que estão aí cuidando da parte técnica. Então, muito obrigado. Bom, eu vou falar em espanhol aqui com o Jorge Carrión e em português com a Nani. Acho que a gente vai todo mundo se entender com a ajuda da intérprete. Vai ser legal, vai ser uma boa conversa. Bom, Jorge, eu quero começar com você e eu gostaria de te dizer que Contra a Amazon é um livro que, bom, nós publicamos com muito prazer o ano passado e, para mim, esse livro foi apresentado por um livreiro. Eu, como editor, não conhecia esse livro. Eu tinha tido um contato com um artigo seu, 7 Razões, um Manifesto, que foi publicado num jornal aqui no Brasil, a Folha de São Paulo. E eu li faz 2 ou 3 anos, 4, não lembro. Mas depois, um dia, numa livraria, conversando com um livreiro, amigo meu, o Beto, da Livraria Simples, aqui em São Paulo, ele me mostrou o seu livro no celular. Eu falei, não, eu tenho que publicar. Aí eu comecei já a tradução, junto com o Reginaldo Pujol. E, bom, e aqui nós estamos, né? E eu acho que essa história é como se fosse uma confirmação das ideias que você defende no livro, no Livrarias e também no Contra a Amazon. Um livreiro que acaba indicando um livro para um editor que finalmente vai ser publicado. O que você acha dessa história? Essa historinha? Eu acho que é uma história fantástica, eu acho que é impressionante e, na verdade, está totalmente em sintonia com o espírito do livro. O canal habitual por que se traduz um livro é pelos agentes e da indústria. Mas, vamos dizer que o fator humano
é igual ou mais importante. Na verdade, a história que você acaba de contar é muito ilustrativa, porque o Reginaldo Pujol traduziu o artigo contra a Amazon, o manifesto, e eu conheci o Reginaldo em Barcelona. Quando eu conheci ele, ele falou: olha, tem um militar numa determinada região perdida, é um cara meio perigoso. Eu falei: não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. E esse militar é o Bolsonaro. Então já passaram alguns anos. E o Reginaldo traduziu o texto para a Folha de São Paulo. E vamos dizer que é o segundo canal habitual que se traduz um livro, ou seja, um tradutor que propõe essa tradução. Então, nesse caso, o fato de um livreiro conseguir que seja traduzido dá razão para o meu livro Livrarias, assim como contra a Amazon, que os livreiros, vocês, são as peças fundamentais na visibilidade da cultura, e é muito importante que nós reivindicamos a importância dos livreiros como agentes culturais, como prescritores e como pessoas que vão dizer esse livro é importante, esse livro nem tanto, e nessa decisão cotidiana vamos decidir a cultura do futuro. Muito bem, e com a pandemia, esse papel dos livreiros, ele foi prejudicado, né? Eu, por exemplo, como editor, eu já não posso ir nas livrarias por causa da pandemia, assim como muita gente não pode, não poderá ir até uma livraria. E eu estou um pouco... Bom, na verdade eu tenho saudades dessa troca que eu tinha com o meu livreiro, no meu livreiro do coração, que é o Beto, que é com quem eu sempre trocava ideias, indicações de livros, e agora não posso mais fazer isso. Essa troca foi ocupada, né, esse papel foi ocupado pelos algoritmos, né? Na verdade, eu acho que o Beto, e eu falo com todo carinho e respeito, eu tenho vontade de conhecer ele pessoalmente, eu acho que ele tinha que entrar em contato com você por WhatsApp. Na verdade, um livreiro tem que fazer uma coisa frente à diversidade, contra a pandemia, ou seja, procurar outros canais de comunicação com os seus melhores leitores. E, claro, o problema é que o Brasil está vivendo uma verdadeira distopia. Mas na Europa as livrarias já puderam abrir com medidas de segurança e todos nós voltamos massivamente às livrarias. Na verdade, em Barcelona aconteceu um milagre. Abriram 7 livrarias durante a pandemia. 3 delas muito grandes. E hoje de manhã me contaram que perto da minha casa abriu uma nova. Por quê? Porque com a pandemia subiu o índice de leitura e com o excesso de Zoom, de Netflix, todo mundo passou a querer um contato com os livros. Ou seja, a gente não pode ir para o teatro, não tem show de música, mas pelo menos a gente pode ter uma relação física, tátil, sensorial com os livros. Assim que foi muito estranho, mas a pandemia reforçou a indústria editorial e reforçou as livrarias em Barcelona. Para mim, os algoritmos, acho que eles são uma opção B fantástica. Claro que eu encontro muitos livros através do Google ou do Twitter, claro, mas o que a pandemia demonstrou é que nós não podemos viver só de pixels, só de tela. O ser humano não vive só de tela, tem que ter um equilíbrio entre tela e livro, tela e livraria, tela e bibliotecas. E eu acho que é isso que pode nos ajudar. E é uma coisa muito importante, ou seja, a gente tem 2 pandemias. Temos a pandemia da solidão, que é cada vez mais preocupante, e também a pandemia psicológica. Nós já estamos muito afetados psicologicamente por esse ano tão duro que nós vivemos, e os livros têm esse componente terapêutico, assim como os melhores livreiros, né? Bueno, Nani, Nani, como tá a vida de livreira
no Brasil de 2020, 2021, Brasil de Bolsonaro, aí em Porto Alegre, como que você está conseguindo sobreviver? Tá, as pessoas têm te procurado para comprar livros? Como que está a sua rotina de livreira? Bom, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Queria agradecer, antes de responder a pergunta, queria agradecer o convite da Elefante, parabenizar por esses 10 anos. É emocionante, né, a gente presenciar os 10 anos de uma editora como a Elefante. Estava até vendo se no meu cenário, por acaso, tinha alguns livros e eles estão ali. Não cometi essa gafe. Queria também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço com o Jorge. Vou falar em português, então já peço desculpas de antemão, porque eu resolvi não arriscar no meu portunhol, mas acho que vai dar para entender, né? Somos línguas irmãs, e acho que vamos nos entender bem. Bom, essa pergunta, assim, eu posso falar, acho que em nome da baleia, mas também num cenário observando a baleia nesse mar onde ela navega, né? Onde ela nada. Em Porto Alegre, a gente tem uma cultura de livrarias até bem interessante, né? Antes da baleia, eu tive, felizmente, livrarias onde eu pude me inspirar, né? E fazer minha formação dentro de livrarias, né? Então, acho que a gente parte do princípio que o livreiro se forma em livrarias, né? Como é que se constrói um livreiro? Tu não inventa que tu quer ser um livreiro, tu não faz uma faculdade para ser um livreiro, tu te forma livreiro dentro das livrarias, né? Então, Porto Alegre já tem essa cultura e isso sempre me inspirou muito. Eu não sou daqui, eu moro em Porto Alegre há 12 anos. E então eu sempre achei isso muito incrível aqui. E lá em Florianópolis, onde eu nasci, não tinha muito essa cultura, tinha mais livraria em shopping dentro da universidade, né? Então eu me formei em Florianópolis dentro dos sebos, que também é uma outra coisa que aqui em Porto Alegre temos muito, felizmente temos muitos sebos. Essas lojas que vendem livros usados, né? A Baleia, ela tem um perfil de livraria de calçada e, ao mesmo tempo, ela é muito diferente de outras livrarias de calçada, né? O que eu quero dizer com isso? Na minha calçada passa muito menos gente do que em outras calçadas, né? Então, a livraria sempre foi, a Baleia especificamente, sempre trabalhou muito com encontros, eventos, na forma de convites para que os leitores fossem para dentro da livraria. Não é que eles estavam indo ao supermercado e no caminho entravam na Baleia. Eles chegavam de casa cheirosos, especialmente para ir no evento, né? Então, com a pandemia, caiu a zero esse movimento, né? Então, para a Baleia foi um desafio imenso, imenso, imenso. Lá no dia 13 de março do ano passado, foi quando nós decidimos fechar. A gente tinha um evento no dia 14, que foi cancelado de um dia para o outro. E na semana seguinte, só que veio o decreto para o fechamento, né? E no dia 13 de março à noite, eu já estava pensando qual plataforma eu ia usar para fazer meu site, como é que eu ia fazer com a logística, que eu nunca tive, eu não sabia nem, não tinha contrato com o correio, assim, eu não mandava livros. Pensar em correios durante a pandemia também foi uma coisa que precisou ser revista, né? Porque ficou muito difícil em alguns momentos, e eu respeito muito o trabalho dos correios, eu acho que é um jeito de a gente estar num Brasil do tamanho que o Brasil conseguindo chegar em todo e qualquer endereço, só graças a uma empresa pública de correios e telégrafos. Por um preço acessível, né? Porque livro no Brasil, acho que é um problema também bem específico daqui, né? Ele tem um valor, digamos que é alto perto da renda do brasileiro, né? Perto do preço das outras coisas que um brasileiro precisa para sobreviver. E não é que o livro seja caro, né? É só uma questão de desigualdade social, realmente. Então, quando tu acresce aí quase o preço do livro em envio, tu também dificulta muito, né? E não é toda cidade que tem livraria, muito pelo contrário. Então, eu fico muito feliz que durante a pandemia a gente tenha conseguido desenvolver ações bem pontuais. Então, a gente viveu de ações pontuais. Eu não consegui encontrar ainda algo que fosse, assim, a roda já girando, né? Então, chego aí um ano depois da pandemia bastante cansada, física e mentalmente, mas felizmente de pé, porque, enfim, ações desde com editoras, né? A Elefante é uma editora muito aberta para isso. A Bazar do Tempo, somos super parceiros da Bazar, né? Por onde o Jorge publicou livrarias.
Autores, então eu fiz uma ação de autógrafos com a Angélica Freitas, que é uma poeta incrível daqui, que hoje está morando em Berlim. Eu mandei livros para Manaus, né? Então, pô, livros autografados, né? A gente criou outros valores para o livro também, e a gente fez uma ação que eu consegui mandar livros para o Brasil inteiro. Consegui mandar livros, né? Porque eu consegui estar na internet, porque a Angélica Freitas, uma autora que tem reconhecimento nacional, está do nosso lado, e porque a gente tem os correios públicos, que eu consigo mandar um livro para Manaus por um preço legal. E uma outra coisa que a gente fez na pandemia, que eu acho que também nos diferencia um pouco das outras livrarias de calçada, é que a Baleia tem muito a figura do livreiro no centro, né? Tanto que as pessoas que eu chamo para trabalhar comigo, eu procuro formá-las como livreiras. Então, para que uma pessoa entre ali querendo um livro e saia com 3, ou para uma pessoa que entre ali querendo uma ideia e saia com um livro. Então, essa é a minha estratégia, sempre foi. Uhum. Então, para continuar fazendo isso, a gente criou um clube de assinatura de livros, né, em que as pessoas podiam mensalmente contribuir com um valor, e aí eu fazia a curadoria com 5 linhas de assinatura, que também fiquei quase louca de ter que escolher 5 livros por mês e produzir conteúdo sobre, mas foi muito proveitoso. A gente felizmente conseguiu manter o vínculo com o leitor, e essa era certamente o que eu tinha mais medo durante a pandemia, que a gente virasse só mais um link no Google que fatalmente iria perder pelo quesito preço para a Amazon. Uhum. Então, eu precisava criar outros valores para o meu trabalho, né, e não só a venda do livro. Uhum. Felizmente, assim, há muito custo, porque nada disso são atividades que eu consegui escalar de alguma forma, né, tudo bem restrito, assim. Então, eu estou girando vários pratos de uma vez só para conseguir manter. Mas, felizmente, um ano depois, dá para dizer que a gente chegou aqui de pé. Eu queria comentar 2 coisas que eu achei super interessante, a importância do que a Nani falou da tradição, de saber que você vem de uma tradição de livreiros, de livrarias, que existem livrarias de livros novos, de livros usados, os sebos, e as duas são muito importantes, e como ela falou, formando os seus trabalhadores, e isso gera a tradição, isso gera uma dinâmica que é contrária à da Amazon. A Amazon não acredita na tradição, ela inventou outro sistema de classificar os livros, de vender os livros, e eliminou desse sistema a figura do livreiro ou a figura de quem recomenda o livro. A Amazon antes tinha um sistema de recomendação personal de livros, e ele foi eliminado. E, em segundo lugar, o efeito do público. Na Espanha, nós temos um serviço de correios, e a Amazon, quando não consegue chegar numa cidade pequena, ela manda os pacotes por correio. E com isso, a Amazon tem que pagar impostos, muitos impostos, porque ela está usando nossos aeroportos, nossas estradas, nossas autopistas, inclusive nossos serviços de correios. Então, eles deveriam contribuir com os impostos para que fosse possível ter toda essa infraestrutura. Sim, eu queria também pegar carona na intervenção da Nani, que eu acho que ela tocou em 3 pontos muito legais para a gente conversar. Um deles é essa relação entre livrarias de usados, né, que são os sebos aqui no Brasil, e os de livrarias de livros novos, que aqui a gente chama simplesmente de livrarias, e que no livro contra a Amazon, o Jorge tem um diálogo muito interessante. No livro contra a Amazon, o Jorge tem um diálogo super interessante com o Luigi Amara sobre esse assunto. Então, Jorge, não sei se você pode desenvolver um pouco mais. Como é que você vê a relação entre as livrarias de livros novos e os sebos? Bom, eu, na verdade, quando eu escrevi esses textos, ou quando eu tive a conversa com o Luigi, que tem uma livraria nova de livros usados, Murciélaga, no México, eu percebi que contra a Amazon, o livro, você pode ser lido como se fosse uma sessão de psicanálise, porque eu escrevi livrarias.
por que eu dediquei minha vida e minha biblioteca e meu livro às livrarias de livros novos. E eu percebi isso quando eu falei com o Luigi, que eu realmente não compro em livros usados, quase. Normalmente eu compro livros novos, e eu percebi também quando eu escrevi sobre a Coreia. Tem uma crônica no Contra a Amazon que fala sobre a Coreia do Sul, que fala sobre as livrarias e as bibliotecas de Seul. E aí eu mantenho a tese de que um país sem tradição cultural forte foi inventado um passado que eles não tinham. E existe um boom de livrarias espetaculares. E de alguma maneira, eu acho que esse texto e o meu texto sobre as bibliotecas da minha vida, o que faz é eu pensar, bom, eu faço a mesma coisa. Eu não tenho biblioteca na minha casa, meus pais não eram leitores, não tinham a cultura. E a minha obsessão com as livrarias de livros novos tem a ver com preencher esse vazio e construir a minha própria biblioteca, sem usar para ela livros que já foram lidos por outras pessoas. Então, eu acho que é um tipo de terapia de psicanálise em que eu faço nesses 3 textos do Contra a Amazon que estão relacionados, o do Luigi Amara, o do Minhas Bibliotecas e o da Coreia. Bom, eu acho que o que é muito importante é lembrar que a cultura não é o que você gosta. A cultura vai muito mais além do que você sabe, do que você conhece, do que você gosta ou do que você lê. Então, não é importante que eu não vá normalmente a sebos, livrarias de livros lidos. É importante lembrar que a circulação da literatura, dos livros, ela tem pelo menos 4 vértices. De um lado, você, tua biblioteca pessoal, do outro lado, as livrarias de livros novos, os sebos e as bibliotecas. Então, isso é muito importante para ter essa circulação, essa energia que continuamente está circulando por esses 4 vértices. Sim. Outro ponto que eu gostei do que a Nani falou foi esse fenômeno, posso dizer, que foi a nacionalização de livrarias e editoriais aqui no Brasil com a pandemia. Ou seja, e de feiras também, feiras de livro, por exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos uma feira muito conhecida, que é a Feira da Universidade de São Paulo, que é uma feira que vende livros com 50% de desconto. Então, é uma feira que já tem mais de 20 anos, ou 20 anos. É uma feira que tem uma duração de 4 dias, e os 4 dias, das 9 da manhã até as 9 da noite, ela está cheíssima de gente disputando os livros, é uma loucura tremenda. Mas até então era uma coisa muito restrita a São Paulo, as pessoas que moram aqui ou que poderiam vir para cá. O ano passado, a feira passou a ser virtual. Então, ela foi nacionalizada e foi uma loucura para todas as casas editoriais, para todas as editoras que participaram da feira. As páginas web não aguentaram a quantidade de acesso. A gente mesmo teve problemas terríveis. A gente ficou uma semana com a nossa página fora do ar, sem funcionar, pela quantidade de acesso das pessoas procurando nossos livros. É uma coisa que a Nani falou também, né? Ou seja, vender um livro para Manaus, que está do outro lado do país. Ou seja, coisas que, se nós não tivéssemos nessa pandemia e talvez se a gente não tivesse voltado para essa vida online, isso não aconteceria. O que você acha disso? É uma coisa positiva? O que você acha dessa realidade? Bom, é uma realidade que vocês compartem no Brasil com outros países da América Latina. Aqui na Espanha não existe isso. Aqui na Espanha o preço do livro é único.
não pode quebrar esse preço. Você pode dar um 10% de desconto, que é usado em alguns casos, por exemplo, na semana de São Jorge, que é o dia do livro, em abril. Uma coisa que é muito importante é como as pessoas desejam ir nas feiras do livro, aos festivais, que o livro seja uma coisa desejada. Isso é uma coisa super importante e que as crianças entendam desde pequenos que o livro é uma fonte de prazer e de beleza e de entretenimento e de informação, tão interessante como o telefone celular. Então, tudo que é promover que as crianças cresçam com essa ideia parece uma coisa boa. Então, eu não sei, Anani, como você trabalha essa questão dos livros infantis. É muito importante que as livrarias sejam lugares amigáveis para as crianças, para que essas crianças, daqui a 20 anos, continuem indo nas livrarias e quando sejam pais e mães, também queiram ir nas livrarias, né? Nani, como é que você faz com as crianças? Sobre essa parte infantil, é uma área, praticamente uma nova área do conhecimento, assim, né? No sentido de que eu resisti um pouco a investir nessa área dos infantis e, ao mesmo tempo, cedi a investir na área dos infantis por entender a complexidade disso, né? E, mais uma vez, na linha das tradições, a gente teve aqui em Porto Alegre, ainda tem a livraria Bamboletras, mas a antiga dona era especialista em literatura infantil. Aquela livraria Bamboletras era o céu para qualquer criança, né? Eu, se tivesse chegado aqui, eu acho mais jovem, eu preferiria Bamboletras do que um parque de diversões, e ela era realmente especialista, né? Tinha pós-graduação em literatura infantil. E eu olhava para aquilo tudo e pensava, nossa, eu nunca vou chegar aos pés do que a Lu faz na Bamboletras, né? Hoje a Bamboletras mudou de dono, acho que a literatura infantil ficou um pouquinho mais de lado, né? Acho que por uma questão também das livrarias adquirirem muito o perfil, né, de seus donos, né? Quando a livraria tem essa personalização, né? Mas aí, então, eu pensei, não tem como ter uma livraria sem uma seção infantil. E aí eu passei a desenvolvê-la. Então, num primeiro momento, eu comecei a construir essa seção de livros infantis com livros que, a princípio, agradariam os pais, que os pais saberiam identificar. Então, eu comecei a encontrar Carlos Drummond de Andrade para crianças, Eduardo Galeano para crianças, e várias, Leminski, Alice Ruiz, Adélia Prado, até Helena Ferrante para crianças, e eu fui formando por aí, e aí eu fui me inteirando, né? Eu precisei encontrar uma porta de entrada para eu conseguir me inteirar, porque eu me sentia distante desse mundo da literatura infantil, também porque, como a gente conversava, né? Em casa, meus pais não eram leitores, né? Meus pais se tornaram leitores depois. A minha mãe é leitora hoje, porque eu levo os livros para ela e eu recomendo para ela. Mas na época não tínhamos biblioteca. E é claro que se eu pedisse livros, né, eu sempre ganhei. Mas aí eu pedia uns livros assim que já não eram muito para minha idade, né? Eu comecei a ler muito cedo uns livros que não eram para minha idade, ou seja, esse costume de entrar numa livraria, porque são pais leitores, e aí comprar um livro para criança e ir direto lá na seção infantil não foi um costume que foi cultivado em mim. Mas para a Livraria Baleia, eu acho que a seção de literatura infantil, com certeza, os pais que chegam ali com um filho, faz toda a diferença a criança poder ter um lugar para olhar as suas literaturas, e a criança nunca sai sem livro, né? O pai e a mãe sempre levam um livro para si e um para a criança. Isso também é uma questão de criar uma cultura, né? Então, sim, trabalhamos e valorizamos. Eu só fiquei um pouco, né? Eu tinha esse referencial tão gigantesco, né, da Bamboletras, mas também trocando com a Lu, eu consegui criar alguma coisa, né? Então, Lu Vilela, da Bamboletras, teve a livraria por 21 anos, e aí depois se desfez, né? Hoje está com o meu amigo Milton Ribeiro. Muito interessante, um ponto, acho que em comum entre nós três aqui que estamos conversando, né, que trabalhamos com livros, né, eu como editor, o Jorge como escritor, a Nani como livreira, nenhum de nós, pelo que a gente falou aqui, tivemos pais leitores de livros, né? Isso é muito curioso.
Então, eu queria colocar essa pergunta para vocês, começando por Jorge, pero la mesma pergunta. Porque a mesma pergunta, como você acha que se forma um leitor? Vocês podem falar um pouco da sua experiência pessoal, como vocês foram formados como leitores, e se não tiveram esse exemplo dentro de casa, e como vocês acham que se forma um leitor? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, não sei exatamente, e eu imagino que deve ser um tipo de mistura, tudo como tudo do ser humano, ou seja, o que é formal e o que é informal. De um lado é muito importante haver uma boa pedagogia de leitura na escola, nos programas educativos, e também é muito importante que existam as bibliotecas nas cidades, boas livrarias, para que um cidadão cresça entendendo que é normal você estar rodeado de cultura de livros e de possíveis leituras. Mas, em paralelo, eu também acho que o informal é muito importante. Você veja as pessoas lendo no metrô ou no ônibus, você veja livros nas bancas de revista, que vocês vejam na televisão leituras, porque a chave tem a ver com o desejo, tem a ver com que os jovens, as crianças desejam ler melhor, melhorar a sua leitura. No meu caso, eu imagino que teve a ver com o fato de viajar. Na minha família, nós não viajávamos, e eu lendo, eu descobri que era possível viajar. Então, de alguma maneira, o desejo de viajar me levou a ler mais livros. E com isso eu fui aprendendo a possibilidade da viagem. E, de alguma maneira, o desejo de sair desse bairro, dessa cidade, desse país, me levou a querer ler mais. Então, de alguma maneira, nós nos comunicamos. Se nós comunicamos o desejo, se nós comunicamos a ideia de que o livro é a porta de acesso a outro mundo, em todos os sentidos, eu acho que nós podemos incentivar a leitura. Para isso é muito importante, não sei vocês, mas eu, quando eu quero saber de um assunto, eu leio um livro. Eu começo lendo uma coisa na internet, um artigo, Wikipedia, um vídeo, uma conversa, mas quando eu quero entender realmente de um assunto, eu tenho que ler um livro. Eu acho que isso é uma coisa que as crianças também podem aprender, que de alguma maneira a gente ainda não encontrou uma melhor maneira de aprender, de descobrir, do que através dos livros. E você, Nani? Pois é, essa é uma pergunta. Também eu estava aqui pensando, né, de como que se formou. Eu não sei muito bem como é que isso se deu. Eu acho que isso o Jorge falou que é uma boa pergunta, né? Eu penso, é um verdadeiro mistério, né? A gente não ter tido, digamos, exemplo em casa, porque essa clave do desejo é uma coisa que é fantástica, né? E que é essa a minha aposta também para a venda de livros. A minha estratégia comercial é o desejo. No sentido de deixar a pessoa muito afim, né? A oportunidade que eu tenho de falar de um livro, eu aproveito, porque quando eu falo de um livro, eu sei que a pessoa vai levar, né? Até porque eu levo isso ao encontro do desejo dela, né? Eu não ofereço um livro que ela não pediu, não, eu ofereço algo dentro do escopo que ela pediu. Então, fiquei pensando isso, assim, eu lembro que desde pequena, eu não sei de onde eu tirei isso, mas o fato é que vendia-se lá na minha cidade, havia vendedoras de porta em porta com revistinhas de cosméticos da Avon, que é uma marca aqui no Brasil que é muito famosa, não sei se lá fora também é. Então, nessas revistinhas, as minhas primas compravam batom, perfume e etc. Então, a gente encomendava, dava um tempo, que eu não lembro quanto tempo era, e a vendedora voltava com as nossas encomendas. Então, as minhas primas encomendavam batom, perfume e maquiagem, e lá no final da revistinha tinha livros para encomendar.
E eram livros infantis, com a capa super adaptada, assim, e com histórias famosas adaptadas, né? Então, ali eu li desde A Galinha dos Ovos de Ouro, Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro, tudo adaptado. Então, quando voltava a moça dos cosméticos para entregar os batons e perfumes, eu sabia que estavam chegando os meus livros, porque na minha cidade não tinha livraria. Agora, da onde eu tirei que eu gostaria daqueles livros ao invés do batom e do perfume, eu não faço ideia, assim, eu realmente não tenho registro. Na minha casa não dá para dizer que não tinha livro, mas a enciclopédia Barça sempre esteve lá na estante, numa era pré-internet, então a gente tinha que fazer os trabalhos da escola, e eu era aquela criança de longe privilegiada com relação aos meus colegas, né? Não eram todos os colegas que tinham uma Barça em casa, eram livros caros. Eu lembro dos meus pais fazendo contas para comprar o livro do ano, né? Esse ano vai ter o livro do ano? Ai, vai. Então, teve essa vivência, assim, ao mesmo tempo de não ter uma vivência de livraria, da diversidade de livros que uma livraria oferece, tinha a biblioteca do colégio, que era plenamente incentivada, então eu acho que tem um ponto aí que é interessante. Era incentivado também, vão lá, né? Se virem lá dentro. Então, para ter uma ideia, eu não tenho nem lembrança de quem era bibliotecária no colégio ou bibliotecário. Não tenho essa lembrança como lembro dos meus professores, né? Mas em casa eu tinha a Barça num lugar muito nobre da casa, ou seja, na prateleira mais alta da sala, que eu tinha que pedir para os meus pais para pegar. Trabalho de colégio era feito via Barça, então os meus trabalhos estavam sempre muito num lugar assim da informação oficial científica, porque eu tinha tirado da Barça numa época que não tinha internet. E eu não sei da onde eu tirei esse desejo pelos livrinhos das revistas de cosméticos, assim, realmente, só que daí, por outro lado, né, não sei de onde eu tirei, mas eu também sei da adesão imediata dos meus pais. Quando eu pedia, eles me davam, né, nunca teve não temos dinheiro para isso. Não tínhamos dinheiro para um monte de coisa, mas para isso rolava ali umas contas e eu ganhava aqueles livros, né, e era minha diversão, assim, e a hora que a moça das revistinhas batia no portão, meu coração, né, era um entusiasmo, assim, uma coisa, um desejo por aqueles livros. E a questão da viagem que Jorge colocou, eu acho que eu me identifico também. Meus pais até hoje nunca botaram os pés num avião. A gente não viajava, né? A gente pegava o carro e ia para alguns lugares, mas eu acho que talvez eu quisesse um pouco mais do que aquilo. E quando eu lia Robinson Crusoe, talvez aquilo fosse algo que ativasse o meu desejo de querer mais, né? Então, isso, não sei, estou elaborando agora, né? É uma pergunta bem inspiradora para pensar sobre as nossas origens e a origem do nosso desejo, né? Que tem tanto a ver com o hábito da leitura. Agradeço a pergunta, muito bom. Nossa, você falou das enciclopédias Barça, eu tive um déjà vu aqui, que na minha casa era exatamente igual. Tudo na sala, assim, era como se fosse quase algo ostentatório, assim. Eu tenho a coleção Barça, enfim, apesar de nunca abrir, mas, enfim, estava lá na sala. E sabe sobre a Barça, Tadeu? Eu acho que tem uma coisa ali que eu fiquei pensando, né? Que eu fico muito na cabeça, assim, meus pais não liam, mas tinha uma Barça. Por mais que eles não lessem, eles estavam me dizendo que aquilo era importante, né? Existia então, uma valorização, né? Apesar de ela nunca ser aberta, ela estava ali, né? E eu abria muito a Barça, né? Sim. Eu abria muito a Barça. Legal. No meu caso, eu lembro, assim, a memória que eu tenho de começar a ler foi pela televisão, ou seja, eu sempre fui uma criança que assistia muita televisão, muita. Caiu, Jorge caiu? Bom. Pois é, apagou aqui. Enfim, vamos continuar a ver se ele volta. Eu fui uma criança que assistia muita televisão e eu lembro que eu resolvi parar de assistir televisão quando eu assisti, eu me dei conta de que era ruim. Não sei, por alguma razão me dei conta de que eu não tinha que ficar assistindo aquilo lá, que eu podia fazer outra coisa melhor, que era pegar um livro. Então, foi um caminho muito tortuoso, né? Uma percepção de que a televisão não era algo que me agregava nada e que talvez um livro, ou seja, acho que o efeito Barça
funcionou, né? Talvez aqueles livros me tragam mais do que a televisão. Mas eu acho legal essa questão do desejo, né? Que vocês falaram. E Jorge, Jorge, essa eu quero pergunta, fazer para você essa pergunta, talvez. Eu não sei se a questão do desejo de que o livro faz com que as pessoas sintam o desejo, ou seja, a Nani utiliza o desejo como estratégia comercial, como ela falou, essa paixão que você se sente pelo livro, que é uma coisa que é transmissível, que é contagiosa. É desse desejo que você está falando quando você fala que a Amazon promove uma expropriação simbólica dos livros? Bom, na verdade, no último capítulo do meu livro Livrarias, eu conto a história da Amazon, do Jeff Bezos, e o Jeff Bezos era um corretor de bolsa de valores em Wall Street. E ele percebeu que a internet era o futuro e faz uma pesquisa de mercado e vê que o único setor em que não tinha venda online sistematicamente era de livros. Mas se ele tivesse percebido que o único setor onde não tinha venda na internet ia ser de sapatos, a Amazon ia ficar famosa por vender sapatos. Para ele não importava o livro, importava o nicho de mercado. Então, quando ele percebe que esse nicho de mercado existe, na verdade o que ele faz é se aproveitar de uma tradição de séculos, de milênios, que é o prestígio do livro. Então, eu me refiro à expropriação simbólica do prestígio do livro, porque a Amazon se coloca como uma empresa principalmente pelo livro. Depois se descobriu que o livro é só um modo de entrar no mercado e o que eles queriam mesmo era vender tudo, vender absolutamente tudo. Então, eu acho que a Amazon tem outro problema, e esse eu falo no livro Contra a Amazon, que ele eliminou o desejo que tem a ver com a espera. O desejo da espera. Se não existe espera, não existe desejo. A Amazon te promete que o livro vai chegar em poucas horas na sua casa, e quando você compra, você não quer que ele pense se realmente você deseja esse livro, se tem interesse nesse livro. É um clique automático, e por isso eles criaram a Alexa, porque falando com a máquina, você acaba comprando mais. 15% mais do que os usuários da Amazon Prime. Ele vai comprar se tem a Alexa do que se ele tiver que digitar. Aqui ele congelou. Congelou para mim também. Bom, vamos ver se ele volta de novo. Enquanto isso, Nani, se quiser comentar o que ele falou sobre essa expropriação, né? É algo que muito baseado na leitura do Contra a Amazon. Eu publiquei um texto no nosso blog da editora intitulado A Amazon não, os livros não precisam da Amazon, em que Ahora sí. Olá, Jorge. Agora sim. Olá, Jorge, você voltou? Sim, voltei. Eu achei que vocês tinham ido embora. Não, a gente está aqui. Bom, se você quiser concluir, cortou quando você falava das pessoas com Alexa, que ela compra com 15%, que com Alexa compra 15% mais. Vocês estão me vendo? Não, você está sem imagem. Bom, o que eu dizia é que com a Alexa você acaba comprando mais, e na verdade com a Alexa você vai acentuar a ilusão, o espelhismo, a simulação de que o livro ou objeto que você compra vai ser teletransportado para você. Ou seja, a Amazon joga em você acreditar que não existe um transporte, que não existe um ser humano, que não existe um robô
senão que as coisas chegam magicamente. Então, você elimina a experiência física de ir a comprar ou ter uma experiência e uma memória e uma história vinculada com o livro. Agora tem o escândalo de que os motoristas, os distribuidores de Amazon têm que fazer xixi em garrafas porque eles não têm tempo de ir no banheiro. É uma coisa que nós vimos no filme do Ken Loach há 2 anos. E, na verdade, tem a ver com isso. Nós esquecemos que existem seres humanos que têm que trazer essas coisas muito rápido para que você, supostamente, tenha o melhor serviço, entre aspas. E isso me leva a uma coisa que acontece no Brasil com o Manifesto contra a Amazon. E é que, bom, um guru religioso de uma seita, sei lá, usou uma frase do livro Manifesto contra a Amazon sobre o desejo, em que eu falo que é muito importante não satisfazer o desejo imediatamente. Ele copiou essa frase, colocou no Twitter como se fosse uma mensagem contra do sexo antes do casamento. E que você tem que saber esperar. E eu me vi com uma frase minha no Twitter desse cara que tem 500 mil seguidores no Twitter. Bom, é uma ideia. A Amazon que ela faz, ela vai contra tudo o que nós aprendemos, que tem a ver com esperar, com desejar, com procurar. Não, a Amazon ela rompeu com tudo que era normal, tudo que era bom, tudo que era correto. E não é ruim você romper com alguma coisa, desde que você proponha uma coisa melhor. O ruim é você propor uma coisa que é pior do que o mundo anterior. Outra coisa da expropriação que eu acho que é super interessante é o que você falava quando você não tinha caído, né? É quando a Amazon, ela também se apropria muito do nosso trabalho como editor, como jornalista, como livreiro, para fazer com que um livro seja conhecido. Nós editamos o livro, fazemos uma capa, fazemos resenhas, escrevemos sobre o livro, fazemos publicidade sobre o livro e, de repente, todo esse trabalho é capturado por um algoritmo que faz com que na Amazon ele seja vendido por um preço mais baixo do que um leitor pode encontrar na internet. Ou seja, isso é uma coisa terrível que me leva a uma outra pergunta. Talvez vou colocar para vocês dois. Que é por que vocês acham que os editores, gente como eu, que tem uma empresa, que publica livros, tem tanto medo de criticar as práticas da Amazon? Se você quiser começar. Começo eu? Pode ser? Olha, outra boa pergunta, porque eu tenho pensado muito nisso, né? Eu acho que, inclusive, e tenho pensado muito nisso durante a pandemia, né? Porque as vendas caíram, né? Fato, assim, acho que sem os eventos literários, sem toda a movimentação que eu comentei antes, né? Eu não sei muito bem como competir com a Amazon, né? Se eu não tenho preço para poder competir. Fico pensando na parceria muito saudável que eu tenho com muitas editoras, especialmente editoras pequenas, ou melhor dizendo, somente com as editoras pequenas, porque com as grandes a gente fala com distribuidora, né? Então eu não consigo propor uma ação de conteúdo, eu não consigo fazer nenhuma compra direta em que eu possa dizer, olha, eu quero mandar esse livro para X assinantes, eu vou mandar um textinho junto, vou mandar não sei o que junto, você consegue um desconto melhor, você me manda assim o assado, né? Eu não consigo negociar com as grandes, né? Elas têm intermediários. Mas então, voltando às pequenas e médias, com quem eu tenho parcerias muito saudáveis, e eu fico pensando assim que
não é pelo tanto que eu vendo, não é pelo boleto que eu faço o acerto que essas editoras têm essas parcerias com a Livraria Baleia, porque eu realmente vendo pouco, né? Eu vendo muito mais das editoras grandes e, no entanto, elas não me dão bola, né? As pequenas que eu vendo menos são as que mais me dão atenção. Por que elas me dão atenção? Na verdade, assim, elas só me dão atenção e continuam produzindo seus livros porque elas têm um bom escoamento via Amazon. Elas conseguem vender muito via Amazon. Agora, vender muito à custa de quê, né? Vender muito com contratos abusivos, vender muito até quando, eu me pergunto. Né? Até quando que isso vai ser sustentável, né? E até quando a Amazon não vai conseguir, parece que esse intento tão desejado que é acabar com tudo em volta, esses acenos que a Amazon tem feito, e já não são mais acenos, são realidade, né? De editoras que não precisam nem mais mandar estoque, né? A pessoa compra um livro, a Amazon manda um livro. Então, eu ficaria arrepiada, assim, que nem gato que se encrespa com essa possibilidade se eu fosse uma editora, né? Não, manda para cá o seu digital, o seu arquivo digital, e quando alguém pedir, eu imprimo, né? Eu fico assim, não faz sentido essa proposta. Então eu fico penso muito nisso. O que eu fiz para merecer os apoios e a atenção das editoras? Porque comercialmente não é a resposta. Não é dinheiro que eu mando. Certamente, se as pequenas editoras fossem depender da venda que livrarias pequenas fazem, eu acho que não estaríamos aqui hoje. Mas aí, como fazer, né? Então, eu acho que suposição é que as editoras, pensando para hoje, assim, no cenário atual, presente, e isso é uma coisa que eu estou chutando aqui amplamente, assim, eu acho que a Amazon dá uma solução imediata, né, para uma situação que não é legal. A gente está vivendo sob a ameaça de uma taxação de 12% agora em cima do preço dos livros, né? Então, fico pensando, eu não sei se sou eu tentando perdoar essas relações, essas pessoas que eu gosto tanto e que se envolvem com um acordo como o da Amazon, que inclusive acabam atrapalhando o meu trabalho, né? Então, se eu pago pouco, talvez eu pudesse pagar um pouco mais se eu não tivesse meu trabalho tão atravessado. Então, um pouco do meu raciocínio vai por aí, assim, eu fico pensando que há uma relação dada, praticamente todas, com exceção da Elefante, fazem. Esses dias me perguntaram onde comprar e-book. Como é que eu faço então para comprar e-book se não for na Amazon? E aí a resposta que eu dei foi justamente, para você ter uma ideia, você consegue comprar o e-book do Contra a Amazon na Amazon, né? Porque até uma editora que é contra a Amazon acaba vendendo seus e-books na Amazon, né? E aí eu expliquei, a resposta é monopólio. Aí dei lá um pouco do texto, porque também eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu trabalhava na editora LPM quando começou e-book no Brasil. E a LPM se juntou num grande consórcio com várias editoras grandes para conseguir operacionalizar, né, esse novo produto. E foi muito curioso acompanhar isso de perto lá de dentro, né? E todo o investimento, toda a aposta um questionamento constante, assim, tipo, será que isso vai pegar? A gente está botando aqui milhões e milhões, mas será que isso vai pegar? Então, assim, compartilhei um pouco dessa história para explicar para a pessoa. Mas eu fico bastante inquieta com essa relação e por que as editoras não conseguem bater de frente contra isso, por que as editoras não conseguem formar um megazord, né? Uma coisa assim, se juntar, uma é um braço, outra é uma perna, outra é uma cabeça, outra é... E conseguir se agigantar diante desse outro gigante que é a Amazon, né? Então, eu acho que eu não respondi nada, acho que essa é uma questão em aberto, assim, porque eu não faço ideia do porquê que isso não acontece, ainda que a prática me diga alguma coisa, ainda que o concreto do dia a dia me diga alguma coisa, né? É graças à Amazon que elas conseguem pagar as contas muitas vezes. Mas é algo totalmente em aberto. Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que a Amazon se aproveitou de que tradicionalmente não houve uma unidade, ou não havia uma unidade entre livrarias em nenhum país do mundo. Então eles chegaram, se aproveitaram dessa situação, todos pensaram em se salvar a eles mesmos, quando era necessário era um pacto de unidade para enfrentar esse novo desafio, esse novo ecossistema. Então, na pandemia,
nasceu o Bookshop na Inglaterra e nos Estados Unidos, está o Livraria na França e na Itália, na Espanha, todos os seus livros.com. E a única maneira, ou seja, é criar uma plataforma de todas as livrarias para se juntar frente a esse problema. Mas, como você falou, os grandes grupos da Espanha, o Planeta e a Random, não apoiam as livrarias. Eles apoiam o dinheiro. E isso é contraproducente, porque a Amazon, como a Netflix, como o Facebook, como o Spotify, tem uma tendência ao monopólio. E a sua natureza é o monopólio. Então, se não existe um pacto editorial e de livrarias contra a Amazon, e cada um deles tenta especular com o seu benefício, a Amazon vai acabar totalmente sendo um monopólio. Então é importante essa consciência, e eu vejo que os grandes grupos não têm isso muito claro. Nem os grandes grupos, nem as editoras pequenas, né? Como a Nani falou aqui da realidade brasileira, e eu reforço muito, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp que reúne mais de 100 editoras pequenas, independentes brasileiras, um grupo chamado Juntos pelo Livro. E sempre quando eu colocava o assunto Amazon, eu era muito criticado, como se fosse um Don Quixote, sabe? Ingênuo, moleque, enfim. E é muito difícil estabelecer essa conversa com os editores. Eu vejo que pouquíssimas editoras brasileiras se colocam publicamente contra a Amazon, como a Elefante faz, e algumas outras editoras em outros países também fazem. Jorge, lá no mês passado, a Amazon... Jorge, no mês passado, a Amazon fez uma coisa que já fez em muitos países e que quem leu seu livro saberia, não ia se surpreender, que foi fazer uma proposta de aumentar o desconto com quem compra o livro das editoras, de 50% para 60%. Então, com algumas variações. Então, eles estão apertando as editoras para aumentar a sua margem de lucro. É uma coisa óbvia que eles iam fazer em algum momento, como já fez em outros lugares. E a resposta, por exemplo, desse grupo, Juntos pelo Livro, que são editoras pequenas, foi uma carta que foi mandada para a Amazon pedindo, por favor, que tivessem consciência da importância da cadeia de livros, e essa carta começava dizendo: nós temos consciência da importância da Amazon para o mercado editorial brasileiro, ou seja, é uma coisa que parece de outro mundo para mim. Em que mundo esse pessoal vive? É um problema que não sei se na Espanha acontece isso, ou outros países em que as editoras têm esse tipo de comportamento, essa postura tão assustada, com tanto medo. Parece que eles estão enfrentando um gigante, eles que têm tanto medo. É assim mesmo no mundo inteiro, porque elas têm uma cota de mercado de 20, 30, 40, 50%, e as editoras não sabem como retroceder. Na Inglaterra foi terrível, porque na Inglaterra o livro tem preço livre, e a Amazon levou tudo, né? Então, para mim não gosto dos táxis no Brasil, acho que eles são bem antipáticos, mas na Espanha eles se comportaram de uma maneira exemplar. Na Espanha, a Cabify e todas as outras empresas não entraram, tipo Uber, porque os taxistas estão lutando, e de alguma maneira é a única maneira, não tem outra maneira, porque você não está falando com alguém que acredita na cadeia do livro, você não está falando com alguém que acredita nos livros, você está falando com equipes de humanos que acompanham o que dizem os algoritmos, o que tem que fazer para ganhar mais dinheiro.
Então, não existe diálogo. Você não consegue falar com a Amazon. Não tem interlocutor na Amazon. Você, como livreiro ou como editor, você não pode ligar, José, o diretor comercial da Amazon. Não, não existe isso. Não existe diálogo humano. Então, com a ausência do diálogo, o que deveria acontecer é os governos tinham que fazer eles pagarem muitos impostos no país, e esses impostos podem ser dedicados em parte para as livrarias e para as editoras, ou, evidentemente, fixar o preço do livro, fixar as regras do jogo e também um comportamento abusivo, né, da Amazon. Eu sei que uma coisa que me prejudica tudo isso, a Amazon da Espanha comprou 300 exemplares do Contra a Amazon e 21 exemplares do meu seguinte livro, o Viral. Eles estão me castigando. Apesar de eu não ser ninguém, eu sou um Davi pequenininho contra um Golias gigante, eles estão me castigando. Talvez em 20 anos eu vou me arrepender, porque ninguém quer publicar meu livro porque não consegue vender na Amazon. Não sei. Então, o senso comum, a ética minha, me diz que o que eu faço é correto e o que eu estou fazendo é correto. E não se trata de boicotar a Amazon, é simplesmente que eles aceitem as regras do jogo e que joguem de acordo com as regras que todo mundo está jogando. Muito curioso isso que você falou, que eles estão te castigando, porque para a gente, por exemplo, a Amazon já nos procurou 2 vezes, pelo menos, para propor trabalhar juntos, ou seja, que a gente tem uma relação direta de venda. E nós negamos as 2 vezes, mas mesmo assim os nossos livros continuam sendo vendidos na Amazon. E eu já falei com as distribuidoras de livros para não vender para a Amazon. E eles falaram, tudo bem. Uma vez nós bloqueamos uma compra de 1000 exemplares de um livro que nós temos aqui, da Silvia Federici, que é o livro que mais vende na nossa editora. Bloqueamos também uma venda a uma distribuidora porque ia vender para a Amazon. Então, mesmo assim, os nossos livros continuam sendo vendidos ali. Então, para mim, isso é um mistério. Não sei como é que eles conseguem. Você não pode ficar fora da Amazon. Não existe um mundo fora da Amazon. Eu acho que o que você está fazendo é muito corajoso, mas eu acho que você deveria entrar na Amazon. Porque senão eles são capazes de comprar para Danone exemplares a preço de mercado, preço de venda de livraria, desde que nenhum cliente da Amazon não consiga o livro que não está na Amazon. Então, eles estão comprando o livro de livraria a preço de mercado. Então, a política da empresa é que não exista um mundo fora da Amazon. Então, outra vez, a próxima vez, eu acho que esses livros você vende, ganha dinheiro para publicar o meu livro. E não viva nessa utopia, porque eu acho que não existe mundo fora da Amazon. Eu acho que tudo bem você vender na Amazon, desde que eles aceitam as suas condições. E não você aceitar a condição deles. Pode ser. Você não é a primeira pessoa que me fala isso, mas eu vou continuar assim por enquanto, porque é possível. Eu acho que esse é o ponto. Por enquanto, até agora foi possível não trabalhar diretamente com a Amazon e não depender deles. Imagina se eu sou uma editora que depende da Amazon, das vendas na Amazon em 30%, 40%, 50%, como existem editoras, né? Tem editoras que dependem 100% da Amazon. E, bom, de repente eu recebo um e-mail falando que o desconto vai aumentar em 10%. Isso vai me deixar de cabelo branco, vai me estressar muito. Então, agora nós vamos continuar desse jeito por enquanto. E, bom, talvez uma das últimas perguntas, porque nós já estamos terminando. Você tem que ir, né? O que vocês acham? Uma pergunta para vocês dois. As livrarias pós-Covid. Vai haver livraria pós-Covid? Começo? Pode ser? Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Não digo que tenho certeza, porque já não tenho certeza de mais nada, mas eu acho que sim. Teremos livrarias pós-Covid, e a minha aposta é que mais do que nunca, porque eu acho que as pessoas estão sedentas, muito sedentas, e eu não estou falando isso porque eu romantizo, porque já acabou, assim, não consigo mais romantizar uma rotina que seja tão dura e tão envolvida, intrincada em luta, né, como vemos falando aqui, né. Eu acho que a gente tem que encarar essas coisas que estão acontecendo, e romantizar não ajuda muito. E eu digo isso não estou romantizando, porque eu experienciei algo em dezembro. A gente passou o ano inteiro com a livraria fechada, apesar da gente poder estar com as portas abertas, claro que com limitação, a gente tinha que receber um cliente por vez e tal, mas eu estava preocupada com as pessoas que trabalham comigo também, e aí pensei, não, vamos fechar, né, para preservar nossa saúde, porque eu preferia manter todo mundo saudável trabalhando online, então era uma estratégia comercial, né? Todo mundo saudável, atendendo os pedidos online, ao invés de nos expor, né? E possivelmente acabar perdendo alguém ou prejudicando alguém. Acho que foi uma escolha acertada. Só que aí chegou dezembro, né? Dezembro, compras de Natal. A minha contadora olhou para mim assim e falou: tá, deu, né? Vamos abrir. E aí tá, máscara, EPI, álcool gel, abrimos. As pessoas se emocionavam ao entrar na livraria. A única parte do rosto delas que eu estava vendo, que era o olho, estava cheio d'água. Assim, era uma coisa... Eu vi, né? Ninguém me contou. Então, a gente ficamos fechados até novembro. Ali, 1º de dezembro, primeira semana de dezembro, a gente abriu. E foi emocionante. E não só as pessoas, né? Eu estava a ponto de... né, eu estava revivendo. Parecia que eu tinha realmente conseguido um novo respirar, quando eu vi as pessoas voltando para dentro da livraria. Foi um movimento maravilhoso, assim, dezembro foi muito bom, melhor do que outros dezembros, inclusive. Veio janeiro, a gente viu que a coisa não ia melhorar, eu senti, e aí eu tô arriscando, claro, né, que deu uma sensação esquisita em todo mundo, baixou um pouco a energia, as pessoas perderam o entusiasmo que estava em dezembro, a pandemia piorou, pelo menos aqui no Brasil, né, e também não dá sinais de melhora, e eu vejo de novo uma linha que desce, né, de procura. Mas eu acho que quando tudo voltar, vai ser uma questão de celebração, assim. Eu acho que as pessoas vão querer cada vez mais, eu acho que talvez nunca tenham valorizado tanto. A gente falou antes da questão da espera, né, que está aliada ao desejo, e eu fiquei aqui pensando que cada livraria, bom, eu digo, somos todas livrarias de rua, mas somos muito diferentes, né, entre nós, realmente muito diferentes, os públicos são diferentes. E na Livraria Baleia, quando eu resolvi fechar uma parceria de entrega de livros, a primeira empresa que eu pensei foram os nossos amigos da Pedal Express, que são entregas de bicicleta na cidade, e a Pedal não consegue muitas vezes fazer uma entrega em 1 hora, em 2, e às vezes nem no mesmo dia, porque é mais longe. Então, a primeira proposta que eu fiz para eles, e eu fiquei pensando assim, de onde é que eu tirei isso, né? Prazo de 48 horas para chegar um livro. Eu não cogitei ser no mesmo dia, nunca cogitei. Falei, vocês conseguem me atender por esse preço em 48 horas? Eles falaram, vamos lá. E aí eu comecei a ver que todos os outros concorrentes estavam entregando no mesmo dia, motoboy, no mesmo dia, motoboy. E eu pensando, nossa, para mim fazia sentido esperar 48 horas por um livro se a gente ia esperar meses para acabar a pandemia, né? Para dizer que algumas coisas para mim são muito naturais, né? Eu sou uma pessoa super preocupada em atender as pessoas, né? Quer um livro? Eu fico muito ansiosa para dizer consegui, mas às vezes conseguir, ele vai chegar para você em 10 dias. E as pessoas às vezes ficam meio, 10 dias, quanto tempo? E não me toca, assim, eu fico super preocupada em atender as pessoas, mas o prazo para mim nunca foi um problema. Porque eu acho que eu gosto de conversar e gosto de trocar e gosto de vender para quem curte essa, né, a espera do livro, né? E claro que eu não estou falando numa morosidade, também não estou romantizando a morosidade de uma logística em colapso, não é isso. Mas, assim, a entrega de pedal dentro da cidade, né, é uma coisa que eu acho que me fez muito bem poder ter esse tempo de 48 horas para entregar o livro. Tudo isso para dizer que, né, tal qual a Elefante e talvez o seu dito quixotismo, né, para fazer as coisas de um jeito diferente do que a maioria do mercado faz,
eu acho que eu pude, com toda a liberdade que eu sempre valorizei na minha vida, e como empresária não foi diferente, testar algumas coisas relativas ao humano dos livros nessa pandemia. E eu fui muito feliz nesse teste, né? Eu acho que o retorno dentro do escopo do desejo é algo que me deixou muito satisfeita com o que voltou. E é o que eu digo, assim, se não é para ter causa, se não é para ter desejo envolvido, eu vou prestar um concurso e vou bater ponto, e era isso, né? Minhas contas estão pagas e era isso. Se eu estou aqui tomando perrengue para pagar as contas todo mês, né? E para conseguir manter uma livraria com todos os valores que eu acredito que ela deva ter, eu preciso ter desejo envolvido, eu preciso ter prazer envolvido. Claro que sem romantizar, mais uma vez, mas é um ingrediente indispensável, né? Então, para dizer que na volta da pandemia, o que eu pude experienciar, tanto de a base de muito problema, o retorno que a gente teve, apesar de não ser comercialmente tão interessante, porque a gente está vivendo um momento caótico comercialmente, assim, é o pior momento de 7 anos de livraria, é agora, neste momento. Mas eu acho que eu vejo a baleia viva, eu vejo a livraria muito viva, apesar das contas não estarem em dia, né? Então, a hora que a gente puder abrir de novo e puder se encontrar de novo, olha, eu diria que eu tenho certeza que as coisas vão voltar. Assim, é difícil para mim afirmar isso, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Muy bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Nani, también tengo fe, estoy convencido de que estaremos muchos años. Eu concordo com tudo que a Dani falou, eu também tenho fé, estou convencido que nós ainda temos muitos anos que vai combinar o digital com o físico, e, portanto, eu te convido, Tadeu, que ligue para o seu livreiro, converse com ele, que se aconselhe com ele, porque esses vínculos humanos são os únicos que a gente vai conseguir para se opor aos vínculos algoritmos. E a gente vai ter que conviver algoritmos e humanos pelo menos até o final do século XXI. Muito bem. Jorge, última, porque eu sei que você tem que ir embora. No texto que a gente publicou contra a Amazon, que você publicou no La Vanguardia, que falava que você estava esperando com muita ansiedade o momento em que você ia encontrar o seu livreiro e a sua livraria depois da pandemia. A Dani falou isso e eu lembrei, falei, olha, como é que foi? Pode contar pra gente? Foi fantástico. E, na verdade, as livrarias em Barcelona abriram em maio. E como eu falei, essa livraria de bairro é parte da minha casa, então foi muito emocionante e realmente eu não posso esquecer isso, essa emoção, essa importância. A pandemia não existe, mas nós não podemos esquecer delas. Quem esteve com você, quem te apoiou nos momentos difíceis da pandemia e quem não. Eu acho que se a gente tem essa memória emocional, nós vamos agradecer às livrarias o que eles fizeram durante esses anos tão difíceis. Muito obrigado, Nani. Muito obrigado, então, Jorge, pela sua presença. Enfim, queria agradecer, acho que foi uma ótima conversa, eu me diverti muito, espero que vocês também tenham se divertido, e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, Instagram, Telegram, na nossa newsletter, para receber informações sobre sobre a programação das próximas lives, sempre uma conversa que a gente espera que seja muito legal aí, com nossos autores e pessoas próximas da editora. Boa noite para vocês. Graças, Jorge. Gracias. Obrigado, Nani. Valeu.